Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Reunidos aqui em unidade espiritual, dando graças ao merecedor, exaltamos a Deus por sua grandeza, o exaltamos por seu triunfo, entendendo o mistério da piedade, Deus que se fez carne por nós, e reunidos a milhares de anjos, anunciamos toda a sua verdade, que tu és Deus sobre toda a minha vida, que tu és Deus sobre minha família, que tu és Deus que revelas mistérios, que tu és Deus, Deus deste ministério. Cantemos com graça que os mistérios escondidos recebemos do Senhor. Cantemos com graça que os mistérios escondidos recebemos do Senhor. E reunidos aqui em unidade espiritual, dando graças ao merecedor, exaltamos a Deus por sua grandeza, o exaltamos por seu triunfo, que tu és Deus, que tu és Deus sobre toda a minha vida, que tu és Deus sobre a minha família, que tu és Deus que revelas mistérios, que tu és Deus, Deus deste ministério. Cantemos, de que maneira? Cantemos com graça que os mistérios escondidos recebemos do Senhor. Cantemos com graça que os mistérios escondidos recebemos do Senhor. Isso é assim. Só em ti pude encontrar o amor que só tu sabes dar. Tu és meu Deus, tu és minha paz,
meu grande amor, em quem posso confiar. Porque meu refúgio, meu amado és tu, me deu a vida e me encheu de luz, o que abundou minha vida de felicidade, aquele que em mim está. Só tu és meu guia, só tu enches minha vida de teu amor em meu coração, meu Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Só tu és meu anseio, só tu me dá consolo. Tu és meu dono, o mais belo, só tu és o dono do meu coração. Só tu és meu guia, só tu enches minha vida de teu amor em meu coração, meu Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Só tu és meu anseio, só tu me dá consolo. Tu és meu dono, o mais belo, só tu és o dono do meu coração. Quero saudar-te como abençoado, quero saudar-te como escolhido, porque desde antes Ele te predestinou, porque desde antes Ele te santificou. Te declaro salvo, te declaro firme, te declaro salvo, reinando em vida em Cristo Jesus. Me declaro salvo, me declaro livre, me declaro salvo, reinando em vida em Cristo Jesus. E quero saudar-te como abençoado, quero saudar-te como escolhido, porque desde antes Ele te predestinou, porque desde antes Ele te santificou. Te declaro salvo, te declaro firme, te declaro salvo, reinando em vida em Cristo Jesus. Me declaro salvo, me declaro livre, me declaro salvo, reinando em vida em Cristo Jesus. Me declaro salvo, me declaro livre, me declaro salvo, reinando em vida em Cristo Jesus. Me declaro salvo para sempre, me declaro livre para sempre, me declaro salvo, reinando em vida em Cristo Jesus. Vamos, Pai. Graças, Senhor, porque nos elegestes antes dos tempos eternos, e desde lá ouvimos teu Evangelho, no qual vivemos com gozo. Tua palavra nos satisfaz, pois teu Evangelho é fonte de água viva. Tua palavra de graça é a única saída para este mundo, onde as pessoas sofrem por não conhecer a verdade. Me declaro levando esta palavra que tem poder para iluminar
os olhos do entendimento de teus eleitos. Assim creio. Abba, Pai. Os alicerces da graça. Crescendo em Graça Brasil Oficial. As bodas do Cordeiro. A palavra boda significa a celebração de um matrimônio, da união entre um casal. No livro do Apocalipse, João escreveu o seguinte, capítulo 19, verso 9. E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas são palavras verdadeiras de Deus. O Cordeiro foi Jesus de Nazaré, o último e definitivo sacrifício de Deus na terra. O anjo que falou com João fez um convite para esta celebração. Mas note o que declarou João o Batista ao batizar Jesus no Rio Jordão, em João 1:29. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João escreveu o Apocalipse 60 anos depois da morte de Jesus de Nazaré. E o que vamos ler agora na carta aos Hebreus foi escrito 30 anos depois da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, e 30 anos antes de João escrever o Apocalipse. Hebreus 9, 26. Agora, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez pelo sacrifício de si mesmo para tirar o pecado do meio. O que impedia que o matrimônio de Cristo com a sua igreja, sua esposa, fosse consumado era a existência do pecado na terra, sob a lei de Moisés, que escravizava. Com a consumação daquele século mau, onde o pecado estava em pé, o apóstolo Paulo revelou em Efésios, no capítulo 5, verso 25. Maridos, amai a vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, havendo-a purificado no lavamento da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha nem ruga, nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mancha. Cristo se entregou, deu sua vida por uma igreja perfeita, a amou e se uniu a ela para sempre. O matrimônio de Cristo com a igreja é um mistério que João não entendeu e acabou dando ouvidos ao anjo de confusão, que fez um convite com data de validade vencida. Com base no Apocalipse, os religiosos judaico-cristãos do mundo inteiro seguem aguardando as bodas do Cordeiro, que aconteceram há mais de 2000 anos. Eu e você somos a esposa de Cristo e já estamos participando
da grande celebração. Abba, Pai. Aquele que está sendo ensinado na palavra, faça participante de toda coisa boa aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desmaiarmos. Assim que, conforme tenhamos oportunidade, façamos bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Yo quiero hacer el bien y no lo alcanzo. No quiero hacer el mal, pero me encuentro atrapado y lo hago. Qué difícil explicar esta situación. Un misterio encerrado en mi interior. Mi cuerpo me seduce con patrañas y me vienen tentaciones tan extrañas y me engañan. Y me miro en el espejo y me analizo, descubriendo que el reflejo es mi enemigo y lleva de cautivo mis propios pensamientos cuando intenten traicionar mi conciencia, derribando en mi cabeza las inútiles ideas cuando intenten infiltrar mi herencia y robarme la inocencia. Dios es testigo que soy mi peor enemigo. Mi mente me condena y me culpa, me humilla, me acompleja y me acusa sin excusa. Y aunque sé que soy espíritu perfecto, todavía la maldad en carne siento. Mi cuerpo me seduce con patrañas y me vienen tentaciones tan extrañas y me engañan. Y me miro en el espejo asombrado, descubriendo que el reflejo es mi adversario y
abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Vamos entrar então na ministração da palavra que tem neste momento o título Um Só Esposo. O texto-chave é exatamente Romanos 7,4. Está aí na sua tela. Assim também vós, meus irmãos, morrestes à lei mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro do que ressuscitou dos mortos, a fim de darmos fruto para Deus. A ideia central aqui, onde está já implícito no texto, é que na cruz nós fomos legal e espiritualmente unidos a Cristo ressuscitado. Paulo ensina que não estamos somente comprometidos com Cristo, senão já casados com o Cristo glorificado. Este novo esposo não é Jesus de Nazaré, que viveu debaixo da lei e viveu como judeu, mas o Senhor que ressuscitou, ele mesmo depois da cruz. E agora, este que vive depois da cruz, na verdade, ele vive em nós pelo seu Espírito. O Espírito de Deus vive em nós. Somos o templo dele. A igreja é uma única esposa. E ele é o único Senhor que nós temos. O ponto doutrinal chave aqui diz o seguinte: a cruz não resolveu apenas e tão somente a questão do pecado, mas também a questão do perdão. Rompeu nossa antiga união com a lei e estabeleceu uma união real com Cristo ressuscitado. Já não pertencemos ao antigo esposo, mas ao novo. E vivemos desta união perfeita com um só Senhor. Estamos então comprometidos somente ou já casados? Como nós dissemos, estamos sim casados, mas vamos explicar para você por quê. Na cultura judaica do primeiro século, o matrimônio tinha duas etapas muito claras. A primeira etapa era o desposório, que em hebraico tem o termo kiddushin. Era um compromisso legal. Já pertenciam um ao outro, mas ainda não viviam juntos, nem consumavam o matrimônio ainda. A segunda etapa é exatamente as bodas, ou a manifestação pública, chamada Nissuim. O traslado da esposa até a casa do esposo e a consumação do pacto. Este era o cerimonial judaico nos tempos de Jesus. Exatamente por isso é que Maria, a mãe de Jesus em carne, era desposada com José, mas sem conviver com ele. Isso está lá em Mateus 1, 18 a 20. Entretanto, romper esse compromisso exigia divórcio. Este modelo é o que Paulo toma como figura espiritual. Cristo não só nos desposou, senão que já nos uniu legal e espiritualmente a ele na cruz. Agora só resta o quê? A manifestação pública, a segunda etapa, que é exatamente as bodas do Cordeiro, a festa de casamento público de Cristo com a igreja, que isso ainda não aconteceu. Vamos desenvolver esse entendimento doutrinário a partir de agora com o primeiro ponto. Para os judeus, libertação da lei como antigo esposo. Romanos 7, 2 a 4 diz assim: enquanto o marido vive, a mulher está ligada a ele pela lei. Mas se o marido morre, ela fica livre. Assim também vós morrestes à lei. Consequentemente, Paulo está dizendo o quê? Vocês estão livres da lei para se casar com o outro. Só que os judeus não fizeram isso, evidentemente. Israel estava casado com a lei numa relação legal e santa. Porém, era uma situação condenatória. Era uma relação de condenação. A lei, ela exigia, mas ela não podia transformar. Por meio da morte de Cristo, essa união foi legalmente dissolvida. Olha que tremendo. Agora já podem estar unidos a outro, o ressuscitado. Mas volto a dizer que os judeus não fizeram isso, porque eles não aceitaram o primeiro esposo, muito menos o segundo. Por isso, no ponto 2, mostra que para os gentios, a entrada a uma nova união por graça
foi realizada. Efésios 2:12, já Paulo falando aos gentios, ele disse: estáveis sem Cristo, alheios aos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Assim estavam os gentios. Os gentios nunca estiveram casados com a lei, porque a lei era para os judeus. Não eram do antigo pacto nem do primeiro esposo. Mas agora, Romanos 11:17, mas agora, por meio do Evangelho, foram enxertados na promessa e unidos a Cristo. Olha que interessante, que benefício, que honra para nós gentios que fomos enxertados e graças ao Senhor por isso, porque hoje podemos viver reinando em vida. Ponto 3. Jesus debaixo da lei. O cumprimento do primeiro esposo. O que Jesus veio fazer? Gálatas 4:4. Quando veio o cumprimento do tempo, Deus enviou a seu filho, nascido sob a lei. Jesus veio como nascido sob a lei? Bom, ele veio como judeu, ele veio debaixo da lei para cumprir perfeitamente o pacto antigo. Nele, a lei foi satisfeita. Sendo satisfeita, ela não precisou ser prolongada. Sua morte pôs fim ao antigo matrimônio com a lei, abrindo a porta a uma nova união espiritual através de sua ressurreição. Que lindo se os judeus tivessem recebido isso, né? Ponto 4. Na cruz, então, se realizou o matrimônio espiritual. Romanos 7:4 diz: morrestes relativamente à lei pelo corpo de Jesus de Nazaré, para que sejais de outro, que na verdade é o mesmo, só que não com corpo de carne, e sim eterno. A cruz não foi só perdão, ela foi ato legal de união. Paulo não diz que fomos prometidos ao outro, senão que já somos do outro. Não estamos esperando para nos casar. Já estamos casados espiritualmente com o Cristo ressuscitado ou glorificado. Ponto 5, muito interessante. E agora? Agora o esposo vive em nós. Por isso temos um só esposo hoje. Gálatas 2:20, muito claro, o apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha, Cristo é o esposo e eu sou dele, como sua esposa. 1 Coríntios 6,17 confirma isso. O que se une ao Senhor é um espírito com ele. A união não é simbólica e nem futura, ela é viável, é real e atual, pelo Espírito. Cristo glorificado vive nos seus filhos. Cristo glorificado vive na sua igreja, como esposo que santifica, protege e frutifica, produz fruto, produz crescimento. Não seguimos regras nem exemplos externos. Vivemos em união com uma pessoa viva. Cristo é vivo. Não é um Cristo morto lá na cruz com símbolos, etc. Não. Nós vivemos com o ressuscitado. O ponto 6 mostra isso. Somos um só. Temos um só esposo, um só Senhor. Efésios 4:5, muito claro. Um só Senhor, uma fé, um batismo. E 2 Coríntios 11:2 diz assim: vos desposei com um só esposo, para apresentar-vos como uma virgem pura a Cristo, sem mancha. A igreja é pura, ela não tem mancha, ela não tem pecado. Ela não precisa de sacrifícios. A igreja está perfeita e completa em Cristo. E também não tem dois maridos. Nós não temos dois maridos. A lei e mais Cristo. Não. É um marido só, Cristo. Não estamos divididos entre o Jesus histórico de Nazaré e Cristo ressuscitado. Não há divisão. Há apenas um pertencimento. Nós pertencemos ao que ressuscitou. Há somente um esposo espiritual e verdadeiro.
O Cristo glorificado que vive em nós. Ah, Cristo vive em nós? Claro, somos o templo do Espírito Santo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor que vive em nós. Voltar à graça pura, então, é reconhecer esta exclusividade e suficiência do Cristo ressuscitado. De que mais eu preciso? De quem mais eu preciso se Cristo vive em mim? De mais nada. No ponto 7, a única coisa que vai ser necessário e que vai se manifestar é a boda. A boda gloriosa ainda aguarda sua manifestação. Uma boda é uma festa, né? É uma união pública onde todos vão participar dela. Apocalipse, que interessante, capítulo 19, verso 7, diz assim: Gozemo-nos e alegremo-nos, porque chegaram as bodas do Cordeiro e sua esposa está preparada. Não é noiva, é esposa. Já estamos casados espiritualmente, mas aguardamos a manifestação pública, em glória. Como nas bodas judaicas, o esposo foi preparar lugar. O texto lá de João 14, 2 e 3, capítulo 14, versos 2 e 3, fala: Se eu for e vos preparar lugar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Foi isso que ele disse nesse texto. E ele voltará por sua esposa, exatamente para fazer a festa pública deste matrimônio. Nós não estamos esperando ser aceitos pelo Senhor. O sistema religioso, muitas vezes ele olha para o Senhor como: Senhor, me recebe. Ah, será que ele vai voltar para mim? Será que eu serei salvo? O sistema religioso não entende. Você, abençoado, você já está aceito pelo Senhor. Se ele te escolheu, você já é dele, você já está casado com ele, como igreja. Então o que nós esperamos? Celebrar o que já foi selado. O Espírito Santo em nós é a maior garantia, a maior evidência de que nós o temos em nós. Dessa união gloriosa, se você quiser, é Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Basta você ler lá. É até bom que você pegue a sua Bíblia e acompanhe esses textos que não estão na tela para você ter uma liçãozinha de casa também, é bem especial. Capítulo 8, ou ponto 8 deste estudo, um só esposo. O esposo se foi, mas a esposa o aguarda. O esposo se foi, né? Ele disse: irei, mas voltarei para vós. Mateus 25, versos 1 a 5. Diz assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram para receber o esposo. E demorando o esposo, todas cochilaram e dormiram. Esta parábola não é a descrição de um compromisso, senão a espera ativa pelo esposo já comprometido com o casamento. Jesus ele tem que voltar porque já está casado com a sua esposa. O que falta é apenas a celebração, a festa. As virgens representam aos que esperam com fé e com azeite. O azeite representa a presença do Espírito em você, seu regresso glorioso. Então, as virgens são aquelas que estão esperando, não é? Com fé e paciência. O esposo já se foi, mas o pacto permanece. Ele vai voltar. E agora a prova que você tem é esperar e ser fiel. É a perseverança e a fidelidade. Estamos esperando há quanto tempo? Mais de 2000 anos. E o chamado hoje, então, qual é? Que está no verso 13. Vigiai. Vigiai. Né? Vigiar significa se preparar. E uma nota que é uma pergunta. Por que 10 virgens se há uma só pessoa? Ou se há uma só esposa? Nas bodas judaicas, as virgens eram damas de honra, não a esposa. Espiritualmente, representam as que professam esperar a Cristo, mas nem todas realmente lhe pertencem. A esposa não depende do azeite ou das obras, senão de haver sido escolhida em Cristo. Efésios 1,4 fala sobre isso. Nos salvou e nos chamou, e nós estamos salvos, nós estamos eleitos, nós fomos escolhidos por Ele. O azeite
é a evidência, o Espírito em você é a evidência de que você é esposa de Cristo, que você é a igreja. Não fiquem dúvidas sobre isso. Somente as prudentes, as virgens prudentes, refletem a realidade espiritual de quem verdadeiramente tem ao esposo em seu interior. Porque as virgens prudentes eram aquelas que se prepararam antes da vinda do esposo. E a preparação é o quê? A preparação é você ativar a mente de Cristo em você, é você entender o Cristo que ressuscitou, que é o seu esposo, você entender que para reinar em vida, você tem que estar preparado. É bem importante isso. Vamos aqui agora ao livro de Cânticos. Uma esposa que ama e anela. Cânticos, capítulo 2, verso 5. Ou Cantares de Salomão, né? Sustenta-me com passas, conforta-me com maçãs, porque estou enferma de amor. Verso 8. Eis aqui ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Ainda que esse é um livro poético, Cantares descreve a alma enamorada do esposo celestial. Jesus ama a sua igreja. E você tem que levar isso aqui para o sentido exclusivamente espiritual. Porque o que interessa aqui é o amor do marido pela esposa. O amor de Cristo pela igreja, que somos nós. Mostra a esposa clamando, buscando e desejando a seu amado. E é o que nós desejamos, que ele venha. Ela sabe que pertence a ele, mas anela a sua manifestação. Ou seja, nós sabemos que Cristo vive em nós, mas queremos que isto se manifeste publicamente. Queremos o nosso corpo transformado, para que possamos ser iguais a ele. Olha que maravilha que é isso. Em meio à escuridão e à confusão do mundo, o amor ao esposo glorificado é o que mantém a esposa viva. Que maravilha que é isso! Que glória, que coisa espiritual extraordinária. Ponto 9. Através de duas perguntas, nós vamos entrar neste ponto. Cristo já chegou ao crente? Ou ainda vai chegar? Como entender a espera e a presença do esposo em sua vida? Individualmente, Cristo já vive no crente. Gálatas 2,20 diz, Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo fala isso. Romanos 8,9, também Paulo diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se o Espírito de Deus habita em você, e você deve receber isso e dizer, eu creio que sim, então é porque Cristo vive em você para sempre. O cristão já tem o esposo em seu espírito. Não necessita esperar que Cristo chegue. Vive por ele, vive nele e vive para ele. Nós vivemos assim, desta forma. Não precisamos esperar, ainda que esta manifestação pública seja muito importante. Coletivamente, agora sim, a igreja espera essa manifestação. João 14,3 diz assim, virei outra vez, Jesus falando, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Olha, a vinda dele não será para ele vir e depois ir embora novamente, como ele fez da primeira vez. Não, quando ele vier desta vez, será uma vinda definitiva, permanente, e onde nós estaremos para sempre juntamente com ele em todo o tempo. Se você quiser também consultar Apocalipse 19:7, fique à vontade. A igreja como corpo espera a revelação gloriosa. Estamos já nele, só não estamos ainda de fato, mas estamos de direito. As virgens refletem esta dualidade. Esta parábola das virgens, Mateus 25, 1-13, ela fala desta dualidade. As prudentes têm a vida de Cristo nelas. A vida de Jesus se manifesta em nós. As insensatas representam as que não o conhecem na verdade, ainda que o esperem externamente. Isso representa o sistema religioso. Um amor que atravessa séculos. O sistema está sempre aguardando. Vem, Senhor, preciso de ti, necessito de ti, e não entenderam ainda que Cristo já está neles, porque não está ativada a fé no Cristo ressuscitado.
O pacto está selado, mas a consumação pública ainda não ocorreu. A esposa espera, com o azeite do Espírito, que é a palavra, a santidade e o anelo constante. Seu amor não esfriou com os séculos passados. O meu amor, o teu amor, nunca esfriou. O amor dos antepassados que viveram em Cristo também, ainda que não estavam no novo pacto, o amor deles não esfriou. Porque não é um sentimentalismo. O amor de Deus em nós não é um sentimentalismo. É vida de união no Espírito. O Espírito e a esposa dizem, vem. Olha que tremendo que é isso, Apocalipse 22, 17. Concluindo, não estamos em um simples compromisso com Deus, nem esperando um casamento. Já somos a esposa de Cristo, unidos ao ressuscitado pelo Espírito, livres da lei e chamados a viver em fidelidade. Há um só esposo e um só Senhor. A graça nos une plenamente a Ele, não por obras, senão pelo pacto eterno selado na cruz. E eu vou te fazer 4 perguntas para você anotar e refletir. Primeira pergunta. Estou consciente de que já estou casado espiritualmente com Cristo ressuscitado? Boa pergunta, né? Você já está consciente de que você já está espiritualmente casado com Cristo? E que você não depende de nada que aconteça nesse mundo porque você já é dele? Ou, segunda pergunta, sigo agindo como se estivesse unido à lei ou a um sistema religioso? Como é que você está atuando? Como é que você está agindo na sua maneira de ser, na sua maneira de crer, no seu dia a dia? Você depende de um sistema religioso ainda? Ou você pensa que ainda está unido à lei e precisa cumprir obras religiosas? Ponto 3. Vivo como esposa do Cordeiro ou como se fosse alguém alheio a este pacto? Pacto da graça. Será que eu vivo já entendendo que eu sou esposa do Cordeiro como igreja? Ou eu estou longe desse entendimento, ainda buscando a vinda de Cristo na minha vida? E o ponto 4, pergunta número 4, né? Como esta verdade que acabo de receber interfere em minha maneira de orar, em minha maneira de servir e em minha forma de aguardar seu regresso? Você acabou de receber uma verdade preciosa da palavra do Evangelho da Graça. Como é que você recebe esta palavra? Esta palavra vai alterar a sua forma de orar, de falar com Deus? Será que esta palavra vai alterar e mudar a maneira de você servir a Deus, não mais com obras, mas através de servir com a mente? E como você está aguardando o regresso de Cristo? Com medo, com temor, com insegurança? Ou você está aguardando com convicção, sabendo que Ele voltará porque você já é dele? Por isso, vamos orar. Amado Cristo, único esposo glorificado, graças por redimir-nos e fazer-nos teus. Graças por romper toda a união que nós tínhamos com a lei, com o pecado e com o mundo. Hoje, reconhecemos que somos teus, que somos tua esposa amada e que vivemos para ti. Abba, Pai, graças ao Senhor. Até a próxima oportunidade, abençoado e abençoada com todas as bênçãos, quando vamos trazer para você mais uma porção ministrada da palavra do Evangelho da Graça para o seu crescimento, para a sua edificação espiritual. Até lá. Abba, Pai, somos a sua igreja, somos a sua amada, somos o seu governo poderosíssimo. Vamos louvar. Vamos agradecê-lo pela sua ciência, pelo seu poder, pelo seu evangelho que está em nossas mentes. Somos a amada de Cristo, somos o governo de Deus, sob o apostolado, o
somente com graça ao nosso Deus. Somos linhagem eleita, somos a semente da Sião, que com uma só oferta nos chamou e santificou. Suas colhidas, sua caminhada, a esposa do Senhor. Somos o que Joel profetizou. Povo como esse jamais existiu. Nação santa que em seu lábio emana vida, edificada pelo Senhor, é porque somos a igreja do Senhor. Aqui começa a grande transformação. Nação santa que em seu lábio emana vida, aqui proclama a uma só voz: Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Somos amadas em Cristo. Somos o governo de Deus. Sob o apostolado, o qual nos gerou, servindo com a mente, com graça ao nosso Deus. Somos linhagem eleita, somos a semente da Sião, que com uma só oferta nos chamou e santificou. Suas colhidas, sua caminhada, a esposa do Senhor. Somos o que Joel profetizou. Povo como esse jamais existiu. Nação santa que em seu lábio emana vida, edificada pelo Senhor, é porque somos a igreja do Senhor. Aqui confessa a grande transformação. Nação santa que em seu lábio emana vida, aqui proclama a uma só voz: Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ah, papai! Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos.
www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.